bem com vocês? Esse é o nosso vídeo da quarta semana de língua portuguesa e o tema do vídeo é gênero textual conto. O gênero textual conto é estruturado com uma narrativa curta que envolve um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Há personagens e poucos locais, pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Há vários tipos de contos. Nós temos os contos realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos e o mais comum conhecido por todos, que é o conto de fadas. No gênero textual conto, ele é um texto de caráter narrativo, ou seja, ele vai narrar o fato, ele vai narrar a história. E o gênero textual narrativo, ele tem um narrador, que é a pessoa que narra, que relata os acontecimentos. Nós temos também os personagens. Aqui nos contos curtos, nós temos o protagonista, que é o personagem principal do conto. Nós temos o antagonista, que é o personagem que se contrapõe ao personagem principal, né? É o personagem antagônico ao personagem principal. E nós temos os personagens coadjuvantes, né? Que são personagens secundários na história. O conto também ele acontece num espaço de tempo. Por exemplo, o conto de fadas aí, famoso para vocês, ele acontece no tempo de Era Uma Vez, por isso que todo conto de fada começa Era Uma Vez, a maioria deles, né? Tem um espaço, o local onde esse conto, essa história acontece e o enredo, que é o assunto, é o tema do conto. E o enredo, ele tem uma situação inicial, né, que vai dar origem à história, tem o conflito, que nós chamamos de problema, e tem o clímax, que é um momento de maior tensão dentro do conto, e tem o desfecho, que é a conclusão do conto. Vamos para as atividades propostas. Atividade número 1. Leia o texto abaixo. Então, leia o texto, o alfaiate valente, para você resolver as questões propostas. Questão número 2. Questão número 1. Qual é o título do texto? Volte no início do texto e escreva o título no espaço correspondente. Número 2. Quantos parágrafos há no texto? Então, lembrando aí que parágrafo é esse espaçamento que tem na margem esquerda. Esse aqui inicia o primeiro parágrafo. Faça a contagem colocando a numeração. Comece a partir daqui, coloque número 1 e a partir daqui você vá fazendo a numeração. Número 2 aqui é o segundo parágrafo, até você numerar todos os parágrafos do texto para você responder a questão número 2. Questão número 3. Quem são os autores do texto? Ou seja, esse texto tem mais de um autor. Volte no texto e procure. Geralmente o autor tem ou após o título ou na referência bibliográfica que tem no final do título, que aqui nós temos a referência bibliográfica, né? Então, aqui geralmente é onde tem os autores do texto. Questão número 4. Quem é o personagem principal da história? Ou seja, quem é o protagonista da história? O protagonista, os fatos principais acontecem em torno deste protagonista. Número 5. Qual é o problema que o verão trouxe para o alfaiate?
Volte lá no texto para responder essa questão, para você descobrir qual o problema o verão trouxe para o alfaiate. Questão número 6. Ordene de 1 a 4 as frases abaixo, de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos. Então, você vai organizar de acordo com a ordem que os acontecimentos foram realizados dentro do texto. Primeiro, o primeiro acontecimento você coloca número 1, segundo acontecimento, número 2, e assim até você concluir o quarto acontecimento. Questão número 7. A fama do alfaiate foi tamanha que chegou ao conhecimento do rei. O que o rei queria do alfaiate? Marque somente a alternativa correta. Questão número 8. Agora é sua vez. Crie um final diferente para a história. Volte no texto, leia o desfecho da história e crie um final diferente para esse conto que você leu aí na questão número 1. Então, crianças, finalizamos nosso vídeo da quarta semana de língua portuguesa. Um abraço a todos.